Oi pessoal, tudo bem? Nos episódios anteriores, nós vimos que o elemento cognitivo do dolo, isso é, o que o sujeito precisa saber para atuar de forma dolosa, é a consciência do risco de realizar o fato típico. Diante da identificação da possibilidade de realização do fato típico, o sujeito pode tomar a decisão de querer implementá-lo ou assumir o risco da sua implementação. E essa atitude diante do risco é o que nós chamamos de elemento volitivo do dolo. Bem, como ele assume esse risco, nós vamos ver depois. O que nos interessa agora é analisar se quem age na forma de cegueira deliberada tem consciência do risco da realização do fato típico. Isso é, se está configurado o elemento cognitivo do dolo. Vamos analisar se o que o sujeito sabe é suficiente para que a conduta seja classificada como dolosa. Como eu disse antes, a cegueira deliberada é um comportamento ativo. Não é uma mera falta de conhecimento. O sujeito ignora a situação em um sentido de desprezo. Ele não a leva em consideração. Então, ele faz isso de forma proposital. A ignorância, nesse caso, é uma atitude em que o sujeito intencionalmente deixa de conferir a situação para não constatar algo que ele suspeita que possa existir. Exatamente por se tratar de um comportamento intencional, ele sempre é consciente e motivado. E para que o sujeito tome a decisão de não conferir algo, é logicamente necessário que ele tenha previsto o que ele poderia descobrir se conferisse a situação. Então não é um risco geral e indeterminado, mas o risco de algo concreto, individualmente identificado. Ele não quer conferir porque sabe o que pode encontrar. Por exemplo, no caso do Jewel, como ele foi abordado por um desconhecido que lhe ofereceu maconha e depois lhe fez uma proposta suspeita, tanto que o próprio Jewel foi revistar o carro. É evidente que a suspeita, ou seja, o risco, é de que no carro houvesse droga. O objeto do risco é determinado. Se no compartimento houvesse um imigrante ilegal, segredos militares ou pedras preciosas, essas coisas não teriam sido identificadas pelo Jewel como o objeto do risco inerente a essa conduta que ele estava realizando. O risco era determinado. E esse era a possibilidade de ele estar transportando droga. Portanto, a consciência do risco, necessária para que o sujeito assuma esse risco e para que a sua conduta possa ser classificada como dolosa, deve ter um objeto determinado. Não é suficiente a ciência do risco de eventualmente realizar alguma conduta ilícita qualquer. O objeto do dolo é sempre determinado. Ainda que isso seja de forma alternativa. Por exemplo, ele poderia identificar o risco de haver drogas de diferentes espécies no local, como seria o caso da maconha e da cocaína. Mas em qualquer caso, se trataria do mesmo objeto elementar do tipo. E em todos esses casos, o objeto seria essencialmente o mesmo: droga. E aqui é importante fazer uma explicação. No caso do tráfico, o elemento do tipo é a droga, e por isso a espécie de droga não é relevante para a tipicidade. A tipicidade não se altera se o objeto material for outro, mas o elemento do tipo ao qual ele corresponde for o mesmo. Essa é uma situação similar à que acontece nos casos de erro sobre objeto. Por exemplo, quando uma pessoa mata alguém diferente de quem queria matar. Nesse caso, a mudança do objeto material sobre o qual recaiu a conduta não afeta a tipicidade porque o elemento do tipo é igual em qualquer caso. No caso do tráfico, a droga, e no caso do homicídio, alguém. É por isso que a espécie da droga é irrelevante. Se ele tem consciência do risco de estar transportando droga, não importa qual seja a droga. Em qualquer caso, ele percebeu o risco de estar realizando um tráfico de droga. Portanto,
Quem decide não conferir e ignora propositalmente um perigo, o faz diante de uma possibilidade específica e determinada de estar praticando um fato típico individualmente definido. E o conhecimento dessa possibilidade é o conteúdo cognitivo do dolo. Se o sujeito tiver conhecimento desse risco determinado, poderá atuar de forma dolosa. Vamos analisar mais um exemplo, que é um caso descrito pelo Hoxin. E é interessante que ele nem usa a expressão cegueira deliberada, apesar de ser um caso clássico dessa hipótese. Isso é interessante porque confirma o que eu disse antes, que a cegueira deliberada é simplesmente uma forma de comportamento e que pode ocorrer em qualquer sistema jurídico. Como cada sistema vai classificar esse comportamento depende das categorias jurídicas existentes em cada sistema. O exemplo é de um homem que conhece uma jovem e está prestes a manter com ela uma relação sexual. Ele não sabe a idade dela, mas percebe que ela pode ter menos de 14 anos de idade. Isso pelo contexto em que eles se encontram e pelas características dela. Então ele decide não perguntar. Isso porque, se ela disser que é menor de 14 anos, ele terá que desistir da relação sexual. E não sabendo a idade exata, se ela não tiver 14 anos, ele poderá alegar posteriormente que não sabia disso. O que ele fez? Identificou o risco de que sua conduta pudesse configurar um fato típico e decidiu, de forma intencional, deliberada, não conferir a situação. E atuou assumindo esse risco. Vejam que o que foi identificado é o risco de que essa jovem não tivesse idade suficiente para tomar a decisão de ter uma relação sexual, e não outro. Vamos imaginar que a menina tivesse 14 anos de idade, mas fosse incapaz devido a alguma doença mental que lhe afetasse o entendimento. Se o sujeito não tivesse percebido nenhum sinal dessa incapacidade, não teria identificado o risco de que ela fosse incapaz devido a esse motivo. Daí o risco que resultou na realização do fato típico não teria sido identificado pelo sujeito. Para a formação do conteúdo do elemento cognitivo do dolo, é necessário o conhecimento do risco que efetivamente se realizou na situação concreta. No caso do Jewel, o risco era a possibilidade de estar transportando droga. E no exemplo do Hoxin, o risco era a possibilidade de a menina não ter idade suficiente para manter um relacionamento sexual. Qualquer outra situação diferente não estaria incluída no âmbito do risco conhecido. Então, resumindo, a consciência do risco deve ter um conteúdo determinado, ainda que de forma alternativa. O sujeito deixa de conferir a situação porque desconfia o que pode encontrar. E para desconfiar, ele precisa ter consciência do que seja esse risco. Ele deve saber o que pode constatar se for conferir. Só quem sabe o que pode encontrar ignora propositalmente a situação de perigo e assume o risco de realizar o fato correspondente. Dessa forma, pessoal, definimos o objeto do elemento cognitivo do dolo nos casos de cegueira deliberada. O conhecimento do risco de que a situação corresponda a um fato típico determinado. No próximo episódio, vamos ver como se assume o risco nos casos de cegueira deliberada. Vamos ver qual é a atitude do sujeito diante desse risco. Até lá!